passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos ler e comentar a carta à Igreja de Filadélfia. Dentre as 7 cartas, as 7 igrejas no Apocalipse, a carta à Igreja de Filadélfia é a 6ª carta, penúltima carta. Então, assim nos diz Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Fantástico! Tremendo este versículo, maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Ele está falando com a igreja de Filadélfia, e quem está falando, ele diz lá, isso quem diz é o que é santo. Qual é o que é santo? Só tem um que é verdadeiramente o santo, né? O santo dos santos, o que é Jesus. O que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, a chave do reino. E aqui essa frase que celebrizou-se na Bíblia, que a gente que é evangélico, que é crente, que conhece a palavra, que ama o Deus verdadeiro, estremece de alegria quando a gente pronuncia o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. É um trocadilho, né? Uma inversão, mas muito verdadeira. O que abre e ninguém fecha. Porta que Deus abre, meu irmão, quem é que consegue fechar? Agora, a porta que Ele fecha, quem é que consegue abrir? Mas a cidade de Filadélfia, a igreja em Filadélfia, era uma cidade com o nome Filadélfia. Ela foi fundada pelos cidadãos de Pérgamo. Essa comunidade ela foi construída em uma região que era fronteiriça para ser o portão de entrada para o planalto central da Ásia Menor. E os seus moradores conseguiram manter os bárbaros longe dessa região e introduziram ali a língua e a cultura grega. E a cidade ela foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. E suas consequências deixaram as pessoas tão apavoradas que a maioria dos moradores passou a residir fora dos limites da cidade. Interessante essa informação, no ano 17. Agora veja bem, pense comigo, o livro do Apocalipse ele foi escrito lá por volta quase do final do século. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui na Bíblia a data exata, mais ou menos, se não é exata, mas aproximada, quando o Apocalipse foi escrito. O autor é o apóstolo João, e a data aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Agora, interessante, veja aí, no ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi literalmente destruída por um terremoto. Mas no ano 95 eles já haviam reconstruído, mas a população criou aquela cultura de medo de ser destruído novamente, que eles passaram a residir fora dos limites da cidade. Uma informação bastante interessante. E a chave de Davi aqui, o que significa isso? Aquele que tem a chave de Davi, né? O que tem a chave de Davi. Ela representa aqui, queridos, a autoridade de Cristo para abrir a porta
do seu futuro reino. É a chave de Davi, é a chave do rei. No caso aqui, Cristo tem um simbolismo, ele detém a chave de Davi, porque é a chave que abre a porta do reino de Deus para nós. É como que fosse uma porta que Cristo é quem tem a chave. Você, para poder passar por essa porta, você precisa, né, do porteiro, que é quem tem a chave, e ele é que vai abrir. Então é uma alusão aqui, o que tem a chave de Davi, o que tem o poder, o que tem a autoridade de abrir esta porta para que nós entremos por ela. Aleluia! E depois de aberta, meu irmão, depois de aberta, ninguém poderá fechá-la novamente. A salvação está assegurada. Uma vez que essa porta também esteja fechada, ninguém poderá abri-la, e o castigo será infalível. É que a gente usa bastante esta frase, né, fugindo um pouco, na verdade, do contexto que ela está inserida aqui no livro do Apocalipse. Essa porta que abre, que ninguém fecha, aquela fecha que ninguém abre, se refere no contexto à salvação. E a gente acaba dando um outro entendimento, muitas vezes, porque na verdade não deixa de ser verdadeiro também, né? Quando a gente olhando para a questão material, a porta de emprego, por exemplo, né? Uma porta de um trabalho que Deus abre quando é da vontade do Senhor, e Ele tem um plano, tem um propósito na minha vida, na sua vida, e Ele abre uma porta para que eu possa trabalhar. Pode vir quem vier, homem, que não fecha não essa porta. Quem abriu foi Deus. Eu preciso estar convicto que a porta foi Deus quem abriu. E também quando Ele fecha, muitas vezes tem situações na vida da gente que Deus fecha a porta. E na sua vida já aconteceu isso? Na minha vida já. Eu tive muitas portas que se abriram, mas tive muitas portas que se fecharam. E não adianta querer espernear, não. Quando a gente percebe que aquela porta ali foi fechada por Deus, meu irmão, tem que se resignar, olhar para frente. Quando Deus fecha uma porta, dentro dos planos dele, na nossa vida, não se preocupe não. Às vezes a gente olha essa porta fechada como algo lamentável na nossa vida, terrível, triste, mas, meu irmão, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se Ele tem outros planos para nós, às vezes tem que fechar alguma porta, porque outra está sendo aberta. E se a gente ficar naquele lugar, por exemplo, que a gente estava achando que estava bem, mas aí Deus provoca que a porta se feche e a gente fica do lado de fora. Aí você quer entrar, foi Deus que fechou, você não consegue voltar, você não consegue entrar, a porta está fechada por Deus. E aí você vai fazer o quê? Vai sentar na beira da porta e ficar chorando, lamentando? Meu irmão, foi Deus quem fechou a porta. Siga em frente, tem muito caminho pela frente. Deus tem outra porta aberta esperando por você, é para lá que você tem que ir. Pode estar longe, pode parecer difícil, você não consegue enxergar direito. Abra seus olhos e ouvidos espirituais. Às vezes a porta está escancarada na frente da gente e a gente está com os olhos e ouvidos espirituais fechados, não consegue enxergar. Deus abre. Agora, por isso é preciso levar uma vida realmente consagrada, espiritual, uma vida de intimidade com o Senhor, para poder ter essa sensibilidade espiritual de perceber quando está fechada uma porta, que não dá para você voltar, e quando está aberta a outra, para você entrar pela outra, porque no final os planos do Senhor não vão ser frustrados por homem algum. Aleluia, amém, glória a Deus. Continuemos então a leitura da carta a Filadélfia. Ele diz: eu sei as tuas obras.
Aqui eu acho lindo. Eu sei as tuas obras. Muitas vezes, amados, nós podemos achar que não somos reconhecidos. Na verdade, nós somos movidos pelas palavras dos homens. Nós andamos atrás, muitas vezes, do reconhecimento dos homens. Como, infelizmente, nós sentimos essa necessidade de obter reconhecimento dos homens. Mas nós precisamos ter o reconhecimento de Deus. Porque nem sempre o homem natural, o homem tem percepção suficiente para alcançar a amplitude da obra, do trabalho que a gente está fazendo. E Deus diz: conheço tuas obras, Ele sabe todas as coisas. Conheço, eu sei as tuas obras. E aí Ele diz, essa história da porta que ninguém abre, que ninguém fecha, essa coisa, né? Ele diz, eu sei as tuas obras, e aí Ele vai dizer, eis que diante de ti, não é atrás, é na frente, aleluia! Não é atrás, é diante, é na frente da pessoa, porque é para frente que se anda, não é para trás, que anda para trás é caranguejo. É diante de ti que Ele está dizendo que pôs uma porta aberta, não é? Está aqui na palavra. Ele diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E eu acho linda essa parte, ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui eu diria que isso é o segredo da vitória. Muita gente fala a chave da vitória, o segredo da vitória. O segredo da vitória, meus amados, pense se você concorda comigo, está aqui. Tendo pouca força, realmente, eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não posso nada, mas Ele pode todas as coisas. Eu tenho pouca força. Quem sou eu? Que força tenho eu? Às vezes para querer abrir uma porta onde não tem porta. Eu não posso abrir uma porta onde não tem porta. Mas Ele pode abrir uma porta onde não tem porta. E Ele diz que abriu uma porta na minha frente. Reconhece as minhas obras. Sabe que eu sou fraco. Mas o meu mérito, no caso, está no seguinte, que é o que eu disse que considero que é a chave da vitória. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Está aqui o segredo, guardar a palavra, porque tem muita gente que negocia a palavra, que se vende, que troca, que adultera a palavra, que aceita a porta que o homem abre e nega o nome de Deus, porque cada vez que alguém faz isso, vende o evangelho, está negando o nome de Deus. Agora, espere, a recompensa você já teve, foi dada pelo homem. Agora a verdadeira recompensa vem do céu. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quanta gente, Pedro, por exemplo, na hora principal, na hora que mais era preciso que ele se colocasse ao lado de Jesus, tu és um dos deles. Eu não conheço, nunca vi. E quantos de nós, por muito menos, não negamos a nossa fé, a nossa crença, com vergonha às vezes, que as pessoas vão nos criticar por sermos crentes, por não irmos para a festa de São João, por não querermos sentar na mesa dos escarnecedores e beber com eles. Nós queremos manter a nossa vida intacta diante do Senhor. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Alguns acreditam, aqui, ele diz, como guardaste a palavra da minha paciência, mais adiante, mas antes aqui ele fala
Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Você tem dois caminhos, ou você serve a Deus ou serve aos homens. Serve a Deus ou serve a Mamon. Se não está servindo a Deus, está servindo a Satanás. Então, você pode estar querendo agradar os que são da sinagoga de Satanás. Vai ter a tua recompensa de acordo com o que você está fazendo, de acordo com as suas obras, né? Cada um segundo as suas obras. Agora, ele diz que, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome, e está prometendo: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus, mas não são e mentem. Tem muita gente que se aproxima da gente, se fazendo de amigo, se fazendo de judeu, né? Se fazendo de irmão. Se dizem judeus, quem era? Se diziam judeus, mas não eram. Queriam se fazer passar pelos judeus, como se fossem irmãos. Irmão, está cheio de gente que se aproxima da gente, querendo se fazer passar por irmão da gente. Mas mente, porque o objetivo que se aproxima da gente é outro muito diferente. Porque o irmão ama o outro irmão. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, mente. Está nas trevas. Aí se aproxima, né? Se fazendo de amigo e tal. E muita gente procura, na verdade, então, agradar essas pessoas que aparentemente detêm um determinado, entre aspas, poder. Pode dar uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali, mas a verdadeira porta, quem abre é Deus. O homem pode dar uma oportunidade aqui e ali, mas quem é o homem? Eu prefiro depender de Deus e não do homem. Pobre de mim. Davi, quando Deus mandou que ele escolhesse na mão de quem que ele queria ficar, se ele queria ficar na mão dos inimigos ou se queria ficar na mão de Deus, ele disse: eu prefiro ficar nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Em outras palavras, ele disse isso. Então, entre ficar dependendo de um homem, eu prefiro depender de Deus toda a vida, porque Ele é misericordioso, Ele me conhece, Ele sabe o profundo do meu ser, Ele sabe as minhas limitações, Ele me compreende. Agora, eis que farei os da sinagoga de Satanás, eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Profundo isso. Porque se a gente se mantiver ao lado da palavra, defendendo a palavra, contra tudo e contra todos, muitas vezes, Deus é que vai reconhecer, irmãos. E Ele vai fazer com que as pessoas, aleluia, saibam de que lado Ele está, a quem que Ele apoia, a quem que Ele verdadeiramente ama. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Está cheio de gente por aí dizendo Senhor, Senhor. Eis que eu profetizo em nome de Jesus, isso e aquilo. Mas vai chegar o dia que Ele vai separar realmente o joio do trigo. Está cheio de joio, sufocando o trigo por aí, cheio de joio. E Ele continua: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. É que alguns acreditam que a frase eu te guardarei da hora da tentação significa que haverá um tempo futuro de grandes tribulações, das quais os verdadeiros crentes serão poupados. É a questão dos pré-tribulacionistas, as pessoas. Eu sou assim, eu acredito que eu penso assim, não sei, respeito a sua opinião, tem várias correntes, né? Mas eu acredito que não há razão, não há sentido de os crentes passarem pela grande tribulação. Eu sou daqueles que creem que o Senhor Jesus virá levar a sua igreja antes da grande tribulação, porque senão não tem sentido, né? Bom, mas há correntes que pensam o contrário e a gente respeita. Então, outros interpretam que essa
essa frase, significando que a igreja sobreviverá aos tempos difíceis e que Deus irá mantê-la forte em meio às tribulações. E há ainda outros que acreditam que a frase se refere aos tempos de tribulação em geral, isto é, ao sofrimento da igreja através dos séculos. A verdade, meus amados, é o seguinte: qualquer que seja o caso, nossa ênfase é que nós devemos pacientemente obedecer a Deus em qualquer circunstância, a despeito do que possamos vir a enfrentar. Se vai ser pré-tribulacionista, se vai ser durante a tribulação, o que importa mesmo é que a gente esteja ali, afinado com Deus. Isso é que importa. Porque na hora que a gente precisar, seja lá em que momento for, se nós estivermos alinhados com o Senhor, Ele nos livrará com certeza dessas tribulações. E ele termina: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Os cristãos têm diferentes habilidades, dons, experiência e até maturidade. As pessoas têm diferentes umas das outras. Deus certamente não espera de todos nós uma igualdade na maneira de ser, na maneira de agir, mas olha, o que Ele realmente espera é que nós guardemos aquilo que temos. É importante que aquilo que você já conquistou, você mantenha, você guarde. E que nós perseveremos no uso dos nossos recursos a favor da obra de Deus. Os moradores de Filadélfia foram elogiados nesta carta exatamente pelo seu esforço em obedecer. No verso 8, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu sei as tuas obras. Eles foram elogiados por Jesus porque reconheceu as obras deles. Eles foram, inclusive, encorajados a se apegar a qualquer força que pudessem ter. Você que me ouve, você pode ser um novo crente e sentir que a sua fé e a sua força espiritual são pequenas. Porém, use o que você tem. Esse pouco que você tem, Deus vai transformar em muito para viver para Cristo. Se você fizer isso, com certeza Deus elogiará o seu esforço. E aí ele termina: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nova Jerusalém será a futura morada do povo de Deus. Nós teremos uma nova cidadania nesse futuro reino de Deus. E tudo será novo, puro e completamente seguro. Amém. Em nome de Jesus. Você crê? Então, a palavra para nós hoje é esta. Ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que possamos agir desta forma, guardando a palavra de Deus, e aconteça o que acontecer, não negar o seu nome, confiando que se Ele fechou uma porta, é porque outra Ele está abrindo à nossa frente. Entremos, pois, por ela, com a chave que está nas mãos do nosso amado Mestre Jesus. Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.